Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Briane Mourão, sou professora de matemática e a gente está finalizando a semana com as 3 aulas aqui do 7º ano, falando um pouquinho sobre os triângulos, né? Mas a gente deu ênfase na soma dos ângulos internos e aí a gente vai dar uma revisada rapidinho para a gente pegar o gancho e continuar na nossa aula de hoje, tá bom? Mais uma vez, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula. A gente está com a interação, né, a partir de um determinado momento, as 2 semanas atrás, a gente vem falando bastante do aplicativo, dessa nova fase do projeto, tá? Hoje, quem está aqui comigo, graças a Deus, estava com saudade dele, é Tiago. Para me ajudar nessa interação, a gente vai dar um bom dia, ele vai falar um pouquinho do aplicativo com vocês, tá certo? E aí, Tiago, tudo bom? Olá, pessoal, tudo bom? Então, como a professora Briane, estou de volta, tá certo? E é muito bom estar nessa participação, porque a gente sabe que essa interação de vocês com a gente é fundamental para a gente fazer a aula cada vez melhor, tá certo? Então, como a professora Briane, ela vai dar mais detalhes daqui a pouco do aplicativo, mas para quem já está com o aplicativo, assistindo a nossa aula, participa lá no chat, diga seu nome, a escola que você estuda, qual sua dúvida, qual sua sugestão, tá certo? Que a gente fala aqui na aula, que a gente dá esse retorno aqui na nossa aula, tá certo? Então, presta bem atenção, a professora Briane vai aí trazer os temas, qualquer dúvida escreve pra gente, depois você pode também interagir conosco no nosso canal lá no YouTube, também vai lá, eu vou daqui a pouco dar uma olhadinha também lá na playlist do 7º ano, ver se tem algum comentário pra gente trazer aqui para vocês, tá certo? Passar para a professora Briane para ela começar a aula e falar do aplicativo. Até mais. Bom, gente, para você que tem um sistema Android, Billy vai me dar uma ajudinha colocando aí na tela de vocês o QR Code. Você vai apontar a câmera do seu celular para você ser direcionado para a lojinha e fazer todo o processo, né? O download do aplicativo, tenta fazer um login, a senha dele, que vai ser a sua matrícula e o seu ano, né? Data de nascimento, dia, mês e ano, 8 dígitos no total. E aí o mesmo processo vai ser feito, agora a Billy vai trocar. Para quem tem o sistema iOS, você vai fazer aí a mesma ideia, né? Apontar a câmera do seu celular, entrar na lojinha, fazer o download do aplicativo e o processo é o mesmo, tá? Matrícula para login e a senha vai ser a data do seu aniversário com 8 dígitos, tá bom? Qualquer situação, qualquer problema, tem um telefonezinho para contato para vocês irem resolvendo aí as situações. A ideia é que essa implantação dê super certo e a gente consiga todos os alunos aqui participando da nossa aula, tá bom? Hoje, quem me acompanha aqui também para a tradução simultânea para a Língua Brasileira de Sinais é o Anderson, né? Tá voltando aqui comigo e eu estou bem feliz porque ele sempre me ajuda bastante. A ideia é a gente transmitir conhecimento junto, tá? O formato da nossa aula, gente, ele é digital, por isso, nesse momento você assiste na TV, mas depois tem como você assistir no YouTube através do celular e do computador, né? Então, a gente tem aí a pluralidade para disseminar conhecimento para vocês, tá certo? O nosso canal tá nesse formato, mais de 7.000 inscritos, então a gente tá aí crescendo cada vez mais, mas tem muita gente ainda, né? A gente tem muito mais alunos na rede do que 7.000, então divulga aí para os colegas, para eles poderem acompanhar as aulas junto com a gente, tá bom? O chat foi o que o Tiago comentou, né? A gente vai ter essa interação, em alguns momentos vai aparecer aqui o rostinho dele, né? O bonequinho dele, para eu chamá-lo. E aí ele vai trazer alguma informação legal, alguma curiosidade e as contribuições de vocês ali no chat, tá bom? Então é bem importante esse movimento acontecer. Aqui eu trouxe para vocês onde que está o material que a gente está utilizando nas nossas aulas. Você pode entrar no site da Unirec, baixar o material da semana 27 do 7º ano. É nela que vai estar aí o conteúdo que a gente está vendo essa semana, tá bom? Como eu falei lá no comecinho da primeira aula, esse conteúdo que a gente está vendo agora, né, ele é o finalzinho de uma aula, de um bloco de 3 aulas que foi visto há umas semanas atrás. A gente tem aqui, ó, para vocês buscarem e revisarem aí as datas, né, e os temas da semana, que a gente verificou esse comecinho de triângulo, falamos das principais observações sobre essa forma, a gente tem a aula seguinte que falava da soma dos ângulos e a relação entre lados e ângulos. Então, a gente já tem aí bem esmiuçado cada uma dessas informações. Nessa semana, a gente está focando em problemas que envolvam essa soma dos ângulos internos e as características dos triângulos que dão para a gente algumas informações sem necessariamente dizer o valor, tá certo?
Então, com essas revisões aqui, dá para você entender bem o comecinho da aula e aí a gente dá continuidade com os problemas aqui, tá certo? Vamos lá, pega aí o seu lápis, o seu material, para que a gente comece a fazer as observações. A gente vai fazer uma revisão e como a gente está falando de soma dos ângulos internos, eu trouxe aqui como que a gente desenvolveu a experiência, né? Em uma dessas aulas, a gente fez uma experiência prática para que a gente conseguisse concluir que independente de qualquer triângulo, do formato do triângulo, a gente vai ter sempre que a soma dos ângulos é 180 graus, tá certo? Uma definição que a gente também conseguiu concluir em aulas anteriores é essa relação entre o tamanho do ângulo e o tamanho do lado, né? Num triângulo, a gente pode observar que, de acordo com o tamanho do ângulo, com a abertura desse ângulo, esse lado, né, que vai ser oposto a ele vai seguir essa mesma crescente, né, esse mesmo tamanho. Então, aqui a gente observa os ângulos x, y e z nesse sentido, do menor para o maior. E se a gente observar, os lados, eles estão no mesmo sentido, na mesma ideia, ó. O x está oposto ao A, o ângulo x está oposto ao lado A, e o lado A é o menorzinho desse triângulo, porque o ângulo x é o menorzinho também. Se a gente observar o lado B, ó, ele está ali no intermédio, né? Ele está oposto ao ângulo y, porque a gente viu que esse ângulo está ali no meio, né? Entre o maior e o menor. E o Z, que é o ângulo mais aberto, ele está oposto ao lado C, que é o maior lado. Então, a gente verificou que essa relação, ela vai acompanhar o crescimento do ângulo, né? Quanto maior o ângulo, maior vai ser o lado oposto. Quanto menor o ângulo, menor vai ser o lado oposto, tá certo? Isso é importante para a gente lembrar de algumas coisas que a gente vai ver mais na frente. Bom, a gente classificou os triângulos de acordo com os ângulos e a gente percebeu algumas coisas que são bem interessantes, né? No triângulo acutângulo não foi muita novidade que todos os ângulos teriam que ser agudos. No triângulo retângulo, a gente diz assim, olha, tem que ter um ângulo de 90 graus, mas se a soma de todos os ângulos de qualquer triângulo tem que dar 180, e eu já tenho um ângulo que mede 90, obrigatoriamente a soma dos outros dois vai ter que dar 90 graus. A gente viu isso no exemplo da aula anterior. Então, a gente conclui que, para que dois ângulos somados deem iguais a 90, eles não podem ser maiores ou até mesmo iguais a 90. Então, a gente vai ter ângulos menores que 90. E ângulos menores que 90 são ângulos agudos. Além de um triângulo retângulo ter um ângulo de 90 graus, os outros dois ângulos obrigatoriamente são agudos, tá certo? E no caso do triângulo obtuso, foi até que a gente brincou, né? É aí que a gente vai ter certeza mesmo que esses outros dois ângulos que sobram vão ter que ser agudos, porque agora eu tenho um ângulo que mede mais que 90 graus. Então, para que a soma dos outros dois chegue em 180, junto com esse daqui, é aí que eles vão ter que ficar menores mesmo do que esses dois que a gente viu aqui, tá certo? Então, a gente percebe que a característica do triângulo, que até então a gente só fazia olhar, olha, tem um ângulo de 90 graus. Aí a gente, tá, é retângulo. Mas tem outras informações que dependem disso aqui. Então, a gente começa a concluir outras coisas de acordo com a soma dos ângulos internos, tá certo? Outra informação também foi que, quando a gente classifica de acordo com os lados, a gente também pode tirar algumas conclusões de acordo com o valor dos ângulos. Ah, se tem 3 lados iguais, é equilátero, então os 3 ângulos também têm que ser idênticos, né? Também tem que ter a mesma medida. E aí a gente percebe que esse triângulo daqui tem valor para os ângulos de 60 graus, valor fixo. Todos os ângulos aqui no triângulo equilátero medem 60 graus, tá certo? No caso do triângulo isósceles, a gente viu, até Tiago brincou, né, com a forma prototípica, né, professor? É. A gente viu essa relação de que eu tenho 2 lados com a mesma medida, então eu vou ter 2 ângulos também com a mesma medida, tá certo? E no caso do triângulo escaleno, que tem 3 lados com medidas diferentes, a gente vai ter também 3 ângulos com medidas diferentes. Isso porque a gente viu lá no comecinho a relação entre tamanho do ângulo e tamanho do lado oposto, tá certo? A gente consegue trabalhar com essa junção de informação, que é o que aparece nesse quadrinho aqui, ó. Aqui eu tenho as classificações tanto de acordo com os ângulos,
quando de acordo com os lados. E o finalzinho da nossa aula ontem foi fechar juntando essas informações, né? A gente conseguiu perceber que eu posso trabalhar com triângulos que são acutângulos, que têm ângulos agudos, e relacionar se esses triângulos também poderiam ser equilátero, isósceles ou escaleno. E aí a gente começou a perceber que existe a combinação, a junção dessas características, de acordo com o valor dos ângulos, com essas características de acordo com o valor dos lados. A gente conseguiu montar esse quadrinho aqui, que é super importante. Quando a gente observa a junção dessas informações, o que é que eu consigo observar? Que esse triângulo aqui, escaleno, essa linha de triângulo escaleno, ela pode ter todos os ângulos com agudos, né, sendo menores que 90, então pode ser um escaleno acutângulo. Eu posso ter um triângulo com todos os lados diferentes com um ângulo de 90 graus, então ele vai ser retângulo. E eu posso ter um triângulo com todos os lados diferentes e com um ângulo maior do que 90. Então, a gente viu que para todos os tipos de ângulos, de classificação de acordo com os ângulos, eu posso ter um triângulo de lados diferentes, sem problema. E no isósceles funciona também para todo mundo, ó. Eu posso ter um triângulo isósceles, onde todos os ângulos são agudos, isósceles acutângulo. Eu posso ter um triângulo isósceles, onde a gente tenha um ângulo de 90 graus, então a gente vai ter aí, né, um isósceles retângulo. E eu posso ter um triângulo isósceles, dois lados com a mesma medida, e que tenha um ângulo maior do que 90, então ele vai ser obtusângulo, tá certo? Só que a gente viu um caso específico. E o caso específico é ser equilátero. Se ele é equilátero, lados idênticos, então a gente viu que os ângulos têm um valor fixo de 60 graus. E aí a gente tem que, obrigatoriamente, vai ser um triângulo acutângulo. Eu não vou conseguir ter um triângulo equilátero que seja, por exemplo, obtusângulo, porque eu não vou ter um ângulo maior do que 90. Eu não vou ter um triângulo equilátero que seja, por exemplo, um retângulo, porque eu não vou ter ângulo igual a 90. Então, a gente percebe que esse daqui é o caso específico para que a gente tenha um triângulo equilátero, todos os ângulos são de 60 e por isso ele é um triângulo acutângulo, tá certo? Então, gente, a gente vai agora, né, generalizar a ideia da nossa aula e vamos fazer aqui a ideia da comparação. A gente já viu que existem alguns triângulos que têm medidas fixas. E aí eu pergunto aqui, ó, quais as medidas dos ângulos de um triângulo retângulo isósceles? Lembra que a gente viu que as informações sobre o triângulo trazem para a gente alguns valores sem dizer o número. Por exemplo, se é um triângulo retângulo, a gente vai ter que eu tenho um ângulo de 90 graus. Se ele é isósceles, significa que a gente vai ter dois lados com a mesma medida. E aí vem muito da nossa lógica, ó. Até então, a gente não deu nome a esses lados do triângulo, não. Mas a gente sabe que o maior ângulo tem que estar contrário ao maior lado. E eu só posso ter o ângulo de 90 aí sendo maior, né? Os outros dois não podem ser maiores que 90. Então, os lados que são idênticos aqui, ó, são esses dois lados que estão aqui, formando esse ângulo de 90 graus, beleza? E aí, o que é que a gente começa a fazer agora? Se eu tenho dois lados com a mesma medida, então eu vou ter dois ângulos com a mesma medida também. A gente vai conseguir entender que eu vou ter aqui, ó, o A e o A, né? Eu usei a letrinha A para representar esses ângulos que são idênticos. Aí, veja, a gente começou a deduzir as informações de acordo com as características que a gente foi avaliando. E aí é o que eu digo, gente, a gente tem aí essa noção de passar aula para vocês, mas ter a aula no YouTube faz com que você vá pausadamente identificando essas informações, tá certo? Eu sei que é muita coisa, né? Tem muita informação junto aqui, mas a gente veio construindo esse raciocínio. E é por isso que a gente começa, olha, o triângulo é retângulo, tem um ângulo de 90. O triângulo é isósceles, tem dois lados com a mesma medida. São essas informações que vão começando a despertar na gente como que a gente vai compor a figura para poder, de fato, resolver a conta, tá certo? Então, a gente sabe que a soma desses ângulos todos tem que dar 180, mas eu já tenho um ângulo de 90 graus. Então, removendo ele, né, retirando, subtraindo, ele vai dar 90 graus. Esse 90 graus aqui que sobrou, ele vai ter que ser distribuído para esses dois ângulos que são idênticos.
Então, se esses ângulos são idênticos, eu vou dividir 90 por 2. E 90 dividido por 2 vai dar 45 graus. Então, o que a gente consegue concluir aqui, ó? Que eu vou ter, no triângulo retângulo isósceles, dois ângulos idênticos de 45 graus, tá certo? A gente tem aqui, então, agora, dois triângulos que têm ângulos que são fixos. Independente do tamanho, a soma tem que dar 180. E a gente viu que um dos triângulos já tinha valor limitado ali, que era o triângulo equilátero, né? Só que agora a gente viu que no triângulo retângulo isósceles, nesse específico aqui, a gente vai ter um ângulo de 90 graus e a gente vai ter dois ângulos de 45. Veja que agora a gente já conseguiu desenvolver uma outra ideia. Até então, era só o triângulo equilátero que tinha todos os ângulos com a mesma medida. Agora, a gente tem o triângulo retângulo isósceles com um ângulo de 90 e os outros dois de 45. A gente consegue bater isso agora, ó, para o fim da vida, tá certo? Então, gente, eu vou passar agora a palavra para Tiago, para ele fazer as considerações dele, para ver se tem alguma informação no chat e daí a gente poder continuar a aula, tá certo? E aí, Tiago? Então, Brena, tá aqui, tá bem participativo aqui o pessoal, tá certo? Tem a participação de Adson, Luiz, que disse que estuda na escola Dom Bosco, e Lauriane, tá certo? Estão participando, conversando aqui. E é importante, né, essa participação. Estou vendo aqui que tem mais pessoas, mas ainda não tiveram uma dúvida específica sobre o tema, né? Estão gostando da aula. E essa coisa, né, de você estar aí nesse momento de assistir a aula, escreve pra gente o que não entendeu, se quer dar alguma sugestão, o que é que você quer comentar, o que é que a gente fale aqui na aula, tá certo? E sobre o tema que a professora Briane está trazendo, é muito importante, assim, apesar de ser algo muito técnico, né, ou seja, você falar do nome dos triângulos e a classificação deles, você vai perceber ao longo da sua vida escolar que essas características elas vão ser muito evidentes na hora que você vai facilitar algum trabalho, alguma característica a ser estudado, né? Principalmente na geometria que você está estudando a partir do 7º ano agora, você vai perceber que essas propriedades elas servem para facilitar a compreensão de outras situações, né? Quando chegar, por exemplo, no 9º ano e no ensino médio, você vai observar que muitas dessas características vão te poupar bastante trabalho, bastante cálculo, a partir do momento que você observa o nome do triângulo e por que esse nome está sendo dado, esse rótulo está sendo dado, é por conta das propriedades, das características, né? Então a gente já viu aqui em outros momentos, né, em outras situações, vai lá na playlist lá do YouTube, que a professora Briane trouxe aulas sobre triângulo, e esses triângulos eles acabam tendo uma característica e essas características elas vão te ajudar a montar um elenco assim de propriedades da geometria que vão facilitar bastante o teu trabalho, tá certo? Vou ficar acompanhando aqui, qualquer dúvida que você tenha nesse momento, escreve pra gente. Se você está vendo pelo YouTube, escreve aí nos comentários do YouTube, que será um prazer te responder, tá certo? Volto agora com a professora Briane e no final eu volto para dar as considerações finais. Vai lá, Briane. Vamos lá, então, gente, para a gente ter essa noção da aplicação, né, dessas propriedades, desses nomes, o que que esse nome influencia no valor dos ângulos, eu vou trazer mais um exemplo aqui para a gente resolver junto. Ó, agora, juntando com a ideia de equações, lembra que a gente está subindo cada vez mais um degrauzinho e a gente já viu também equações aqui no 7º ano, tá? Então, juntando com a ideia de equações, a gente tem assim, ó, classifique um triângulo que tem ângulos internos medindo x mais 30, 2x e 60. Então, vê, nesse primeiro momento eu tenho certeza, mas certeza mesmo, que a maioria do pessoal que está assistindo às aulas desde o comecinho já lembra que a gente fez um exemplo como esse. A gente tinha situações que eram separadas, a gente precisou montar uma equação para poder resolvê-la e depois a gente foi avaliar cada uma das situações. A questão pede que a gente classifique o triângulo. Então, aqui não vai adiantar muito achar só o valor da equação, não. A gente vai precisar achar o que cada número representa para aí, sim, poder classificar esse triângulo. A gente viu que a soma desses ângulos ali tem que dar 180 graus. E é isso que a gente vai escrever, ó. X mais 30 mais 2x mais 60 tem que dar 180, tá certo? Lembra como é que a gente resolve a equação? A gente vai somar o 2x mais o x, que dá 3x, ó, letra com letra, e 30 com 60, que vai dar 90 graus, tá certo? A próxima ideia é
fazer a operação inversa, lembra? O 90 que está somando subtrai no lado oposto. Daí a gente vai ter que 180 menos 90 vai dar 90, né? Então, a gente chegou aqui que 3x é igual a 90. Novamente, com a operação oposta, a gente vai ter aqui o 90 dividido para 3, a gente vai ter que x é igual a 30. Pronto, professora, a gente terminou essa conta aí. A conta da equação terminou sim, mas da questão ainda não, porque a gente vai avaliar cada uma das informações, tá? Então, a gente tem aqui, ó, o primeiro ângulo é x mais 30. Então, onde tiver x, a gente vai colocar o 30, que coincidentemente vai somar com o outro 30 que está aqui, ó. X mais 30 vai ser 30 mais 30, que vai dar 60. Então, um dos ângulos já mede 60 graus aí desse triângulo. O outro é 2x. 2 vezes 30, ó, porque a gente descobriu x igual a 30 aqui, também vai dar 60. E o ângulo que foi dado aqui é de 60 graus, a gente não precisou fazer continha nenhuma com ele, né? Então, a gente tem aí 3 ângulos de 60 graus. Aí ficou fácil agora, né? 3 ângulos com a mesma medida, 3 lados com a mesma medida, e isso vai nos dar um triângulo equilátero acutângulo, né? Gente, no caso do triângulo equilátero, basta dizer que ele é equilátero mesmo, tá? Esse acutângulo aqui é só para a gente reforçar que a gente sabe que os ângulos são menores do que 90 graus, tá certo? Mas aí é só para a gente entender aquela junção das características, beleza? Então, de acordo com os valores dos ângulos, a gente conseguiu concluir que o triângulo era equilátero, tá certo? Então, Tiago disse que estava tudo bem ali. Eu posso avançando, Tiago? Pode sim. Pode? Para a gente fechar aqui a nossa aula, eu trouxe a curiosidade da Semana da Astronomia. Gente, vê só. A gente está fechando esse momento. Em outras aulas eu posso até trazer, mas essa semana eu dei bastante ênfase, né? Falando um pouquinho sobre como que a gente relaciona esses astros, como é que a gente trabalha com matemática. Quem não acompanhou a primeira aula, dá uma olhadinha lá que a gente falou sobre paralaxe, que é muito legal esse efeito. Na aula de ontem, a gente falou sobre a utilização da paralaxe para trazer a noção do triângulo, então foi bem legal também. E hoje eu trouxe uma outra curiosidade para a gente falar um pouquinho desse tema que eu adoro, tá? Eu estou trazendo aqui para vocês conhecerem o Triângulo de Verão. Se vocês observarem, eu tenho várias constelações aí, elas estão sinalizadas pelo nome e por tracinhos azuis bem fininhos, né? Só que a gente tem aí um triângulo que está sendo formado por estrelas que se destacam em 3 constelações específicas. A gente tem aqui uma estrela que se destaca na constelação Cisne, a gente tem aqui uma estrela que se destaca na constelação Lira e a gente tem aqui uma outra estrela que se destaca na constelação Altair. Se percebeu que essas estrelas individualmente faziam parte de constelações separadas, mas quando vistas à distância, pareciam que elas estavam formando uma nova constelação, porque elas se destacavam dentre as outras estrelas. Então, nesse grupo aqui, da constelação Cisne, essa estrela, Deneb, ela se destaca mais, né? Ela é mais brilhante. No sentido da Lira, a Vega, a estrela Vega, ela se destaca mais. E no sentido da Águia, a Altair se destaca mais. Então, a gente tem aí estrelas de constelações diferentes que, à distância, representam uma outra constelação, que a gente pode dizer uma constelação temporária, vamos dizer assim, né? Só pelo destaque consegue se formar um triângulo. E aí eu quero que vocês observem essa relação, ó. O Triângulo de Verão é um asterismo localizado no hemisfério celestial norte. Os vértices, ou as vestes, também pode chamar assim, né? Deste triângulo imaginário estão Altair, Deneb e Vega, sendo cada uma estrela mais brilhante de sua própria constelação, Áquila, Sírius e Lira, respectivamente. Aqui o nome ficou em português, né? Cisne, Lira e Águia, e aqui o nome em inglês, só para a gente perceber essa relação. Então, vê como ela tem a percepção aqui, né? O mapeamento estelar aqui nessa parte branca. A gente não está vendo a visão do céu, que seria essa parte preta,
preta, e aí o tanto de estrela que está espalhado e o triângulo bem formadinho aqui, certo? Por esse destaque, conseguiu-se traçar linhas imaginárias e se percebeu essa constelação nova, né, que ele chamou aqui de asterismo. Eu trouxe um GIF bem legal para a gente perceber. O problema do GIF é só que a gente tem aqui que voltar para ele avançar, né? Vamos ver se vai dar certo aqui agora. Que ele vai removendo, ó. Aqui a ideia era o triângulo de verão no contexto do céu noturno, com cada estrela desaparecendo até a última. Então, deixa eu voltar e avançar para ver se dá certo. A ideia é que a gente tinha esse GIF aqui desaparecendo. Eu posso mostrar depois, eu posso deixar até o link depois, que está aqui embaixo, ó, para vocês tentarem acessar. Acho que tem um probleminha técnico, né? Mas a ideia era que a gente percebesse essa parte da constelação todinha apagando e ficando destacadas apenas as estrelas que ficariam responsáveis por formar esse triângulo. E aí a gente pensa, professora, como é que esse mapeamento do céu é feito? A gente já viu aqui no começo que para que a gente consiga relacionar a posição dessas estrelas, aquele primeiro efeito lá da primeira aula, que é a paralaxe, ele é utilizado para fazer as medições. Depois dessas medições, é meio que feita a mesma coisa que foi feito com o mapa aqui. A gente vai fazer a plotagem. O que é plotagem? A gente vai colocar cada estrela nessa distância em cima de um papel, para a gente conseguir mapear. Agora que a gente tem tecnologia, a gente consegue fazer isso no computador, né? E depois que esse mapeamento é feito, é como se a gente colocasse a imagem sobreposta em relação ao céu. E esse céu é varrido, né? Feito uma varredura para ver se todas as posições que as estrelas, através daqueles cálculos que a gente viu na paralaxe, foram feitos, esse mapeamento ele bate exatamente com a posição das estrelas no céu. E aí aqui eu trouxe a ideia do triângulo para que a gente percebesse que essa relação ela é muito da posição. Todas as constelações que a gente viu antes, deixa eu voltar para cá, ó, elas têm um desenho geométrico, elas têm os segmentos de reta que formam essas constelações, a ponto de você olhar para o céu e identificar essa constelação. Só que no caso desse triângulo específico, a gente ainda tem uma outra constelação, que é, como eu falei, né, uma constelação temporária, que não é parte mesmo da mesma constelação, são estrelas independentes que brilham mais, que se sobressaem mais, cada uma na sua constelação, e aí a gente consegue visualmente compor esse triângulo. É bem interessante essa relação e eu espero ter despertado a curiosidade de vocês para estudar um pouquinho de astronomia, para, né, se debruçar um pouquinho e ver a relação que matemática tem com esse conteúdo, tá certo? Bom, gente, eu vou encerrando a aula. Eu espero que vocês tenham aprendido por aqui. Vou passar a palavra rapidinho para Tiago para ele fazer as considerações finais, tá certo? Pessoal, muito obrigado, tá certo? Estou aqui no chat, também compartilhei aqui no chat a playlist do nosso canal no YouTube, tá certo? Para você ir lá dar uma olhadinha e também escrever para a gente, tá bom? Muitíssimo obrigado para vocês, até a próxima semana. Vai lá, Briane. É isso, gente. Agradeço aqui a Tiago e a Anderson, essa equipe maravilhosa, né, Billy Bia? E a gente se vê na próxima aula. Até a próxima, pessoal.